Olá, amigos, bem-vindo ao programa Porta de Hangar, que está ao ar pela skyscience.com.br. Hoje nós temos um trio de bambas aqui que fizeram o filme Tucano. O filme não, o documentário Tucano. Maravilhoso. Bem-vindo, meninas. Bem-vindo, Paulo. Bem-vindo, Beto. Bem-vindo, Bilbao. Um prazer estar aqui com vocês. De quem foi a ideia do filme? Cara, a ideia saiu da seguinte maneira. Eu fui para a Academia da Força Aérea fazer umas imagens, foto de cockpit do Tucano, para um livro que eu estava escrevendo que saiu em janeiro desse ano. E chamei o Vitor para ir comigo, porque Pirassununga... Desculpa, estava escrevendo ou está escrevendo? Não, já está publicado. Ah, é? Qual que é o livro? Isso foi Vamos abril do falar ano do passado. livro. Isso foi abril do ano passado. Ah, mas eu não vi, eu não recebi esse livro. Não né, recebeu, João? vai receber. Não, mas aí você faz uma propaganda. Tá bom, eu faço, eu ponho na minha loja aqui. Na verdade, saíram 2 livros já, um do Tucano e um do Super Tucano. É um livro em inglês, e eu estava na finalização do livro em abril do ano passado, de 2017. E precisava de umas imagens do cockpit do Tucano, para ilustrar o livro, justamente essa que é a ideia. Esse livro ele conta a história do Tucano no desenvolvimento das primeiras ideias, dos anos 70, até hoje, até a operação, não só no Brasil, não só na Fumaça, Academia da Força Aérea, todos os esquadrões que operaram no Brasil e no mundo inteiro. Então tem 74 perfis coloridos de camuflagens, pinturas onde ele foi operado no mundo inteiro. São 16 países, fora os Estados Unidos. E então foi um trabalho bem denso, bem profundo. E chamei o Vitor para ir comigo. Falei, Vitor, vamos lá, pra gente, só para bater no papo, né, no caminho aí, Pirassununga dá tranquilamente umas 2 horas, 2 horas e meia de viagem, pelo menos você vai com uma companhia. Vai curtindo. E aí foi que ele, acredito que você nunca tinha ido, né, na academia. Eu tinha ido uma vez, mas muito tempo atrás nem tinha ligado muito, assim, na época que... E aí eu acho que o Vitor começou a reparar ali nas operações aéreas. Pirassununga é muito organizado, é muito limpo, é muito grande, tudo aquilo meio que fascina, né? É muito legal. É né? muito legal. E você vê aqueles tucanos decolando e pousando direto. E ele falou, vamos fazer alguma coisa aqui com a academia, gravar alguma coisa, né? Vamos trabalhar em algum projeto com a academia. E nisso tinha aquele adesivo de 30 anos, que está naquele tucano comemorativo. Tinham colocado um adesivo desse numa porta ali do hangar de manutenção, 30 anos. Aí ele falou, 30 anos do quê? Eu falei, do Tucano, mas isso foi 2013. Do Tucano, né? Foi 2013 esse adesivo. O ano que vem é 35. Então vamos fazer um documentário. E aí, da ideia dele, dali ele já ligou pro Beto. Beto, ele já falou, Beto, vamos fazer isso aqui, tal, um trabalho, um documentário sobre o Tucano, tal. Beto, vamos fazer. E aí a gente já saiu de Pirassununga, foi para fazer foto, saiu já com a ideia do documentário na cabeça. Então essa que foi a gênese do documentário, foi essa. E aí foi evoluindo, pedido de autorização para a academia, para a Força Aérea, Seconsaer, e o negócio foi evoluindo e foi tomando corpo. Foi tomando vulto. Pessoal, só para vocês saberem, eu não apresentei os caras corretamente. João Paulo Morales, ele é fotógrafo especializado em aviação e segurança pública. Segurança pública? Não sabia dessa história. Então, pois é. Que coisa louca. Outra paixão também. Né? Outra paixão. Ele é formado em comunicação social e especializado em criação de roteiro para produções, né? O Beto é fotógrafo também. Eu estou com uma concorrência aqui nesse estúdio, bicho. Com mais de 20 anos de atuação e filmmaker, com mais de 6 anos de experiência em audiovisual. Muito legal. E o Vitor Bilbao é videomaker, designer com mais de 10 anos de experiência em aviação, formado em design digital e produção audiovisual. Turma de bambas. Então não tinha como não sair esse filme, né? Não tinha. E aí o que foi a vantagem? Como já tinha 4 anos e meio de pesquisa do livro do Tucano, a gente já tinha um bom material de pesquisa pronto. Então a gente já sabia as pessoas com quem falar, como abordar isso daí, como ir atrás dos materiais para essa história. Mesmo assim, cresceu muito o documentário, se transformou. Sim. Quem ficou por conta do roteiro? A carga do roteiro foi a divisão, os 3? Como é que foi? Um pouquinho de cada um. Pouco de cada um. E a parte de fotografia do filme? Também, na verdade, esse documentário foi feito por nós 3. A 6 mãos. Todo mundo fez um pouquinho. Um dava palpite aqui, outro ali, seja na captação, na edição, no roteiro. Então, eu falar assim, esse documentário foi feito por nós 3 mesmo, do começo ao fim.
Então, eu vi que vocês juntaram uma turma de gente boa lá para fazer o documentário, né? O Rui Fleming, o Coronel Camazano, o engenheiro Osiris, que é um gênio. Aliás, todos Ele os foi o gênios, primeiro, né? Ele foi o primeiro a ser entrevistado. Kovacs. Como é que foi essa correria para fazer isso? Porque realmente vocês fizeram um filme em quanto tempo? De produção, começar as primeiras gravações ali para meados de agosto, já final de agosto. Deu quase um ano. Praticamente um ano. Do início das gravações até a estreia do documentário deu um ano, assim. Então, em 3 pessoas é algo que... Muito corrido, né? Eu vi ontem, eu fiquei grande. impressionado. Eu confesso a vocês, assisti ontem à noite na minha casa, fiquei impressionado com a qualidade do filme e com a coisa histórica sobre o avião, né? Porque, tudo bem que 35 anos o Tucano podia ser qualquer outro avião, né? Mas o Tucano foi um avião que realmente marcou acho que é uma nova fase da FAB, né? No treinamento da Força Aérea Brasileira. O que você pode me falar disso, João? Então, Beccari, assim, o Tucano, claro que a Embraer ela teve outros aviões, existem outros aviões na Força Aérea, no Brasil, que talvez tenham uma outra importância, até superior à do Tucano. Mas o Tucano, quando ele chegou no mundo, ele mudou a forma de treinamento militar. Ele mudou, era feito com jato, e ele entrou e substituiu o jato. Passou a ser feito com turbohélice. Então, isso já é um grande marco. Que jato que era que voava antes do Tucano? Era Jet Provost, Fuga Magister, Cessna Paris, também, né? Cessna T-37, que a FAB tinha, que o Tucano entrou para substituir. Então, Strike Master. Então, toda essa geração de jatos, né, de motores de segunda geração, que consumiam muito. Então, você precisava comprar, às vezes, 40 aviões para ter 20 na linha de voo, porque eram aviões complexos de se manter, eram difíceis, eram caros de se manter, consumia muito combustível. Então, você tinha que comprar um número maior para ter um número adequado voando na formação no teu cadete ali para formar os teus alunos. Agora, o Tucano não. Era 1/3 da hora de voo o custo dele. Então, o consumo de combustível era absurdamente mais baixo. Então, isso, ele já mudou a fase de treinamento. Mas aí, vamos lembrar, ele foi feito para a Academia da Força Aérea. Mas, no meio do desenvolvimento, acabou indo para a Esquadrilha da Fumaça. E na Esquadrilha da Fumaça, ele... Sucesso total, 30 anos, né? Projetou. Então, foi de 83 a 2012, na Fumaça, né? Então, foi um negócio fabuloso. Assim. Fantástico, né? E vocês pretendem fazer um documentário do Super Tucano? Que é um avião totalmente diferente, né? Totalmente. É outra aeronave. Mas não eu digo histórico, porque 35 anos, quantos anos tem o Super Tucano? Já tem uma boa... O Super Tucano ele tem de operação na FAB aí, em 2020 ele vai fazer 15 anos. É um avião bem mais novo, né? É uma outra proposta, um outro conceito de aeronave. Mas, então, e a gente viu que a janela de oportunidades para fazer o Tucano era aquela. O ano passado, a gente tinha que começar a aproveitar esses 35 anos pelos atores que a gente tinha aí. O próprio Osiris Silva, o Kovacs, nós não entrevistamos, nós tivemos depoimentos da Embraer, que foram colhidos pela Embraer há muitos anos. Então, aquelas imagens do Kovacs são do arquivo da Embraer. Foi muito legal. Foi muito legal, complementou lá. Quem que foram os patrocinadores do filme? Nós tivemos 6 patrocinadores, a El Sistemas, a Goodyear, a Embraer, a Pratt Whitney. Então, esses 4, por exemplo, eles são patrocinados, claro, tirando a própria Embraer, mas a El Sistemas, que era a antiga Eletrônica, a Goodyear e a Pratt Whitney são empresas que estão no projeto do Tucano desde que ele começou a ser desenvolvido. No conceito dele, elas já estavam lá participando. E nós tivemos ainda a participação da Worldview, que a Worldview é equipamento fotográfico. Exatamente, foto e vídeo. Na Ipiranga. Ali, exatamente. Muito bom ali. Muito boa. Então, a Abdala deu um apoio bem bacana pra gente. Grande Abdala. Já me ofereceu para ir fazer uma palestra lá no auditório. A gente bonita. Deve ir porque é bacana. Que legal. É legal. O espaço é bem interessante. E o Esquadrão de Combate. O pessoal do Esquadrão de Combate tem uma grife de camisetas e roupas. O Esquadrão de Combate... É uma grife, eles fazem uma grife dedicada para aviação.
Então, camiseta, boné, chaveiro, E blusa. foi essa camiseta Que também. é- Ah, exatamente. que é muito legal. Mas vamos voltar ao filme. Eu estava vendo um negócio, algumas coisas super interessantes, né? Eu, por exemplo, nunca tinha visto o Kovacs de barba. E aquela história foi muito legal. De você, vocês podiam apostar um com o outro. O Beto perdeu. O Beto Já perdeu, na verdade. Já foi Então, feito mas a aposta. aquela história é fantástica. Eu achei demais. Que mais história que vocês talvez não tenham contado no filme, vocês queiram contar pra gente? As principais entraram. A gente deixou bastante coisa do Ari falando da rotina lá, que era... Meu, o pessoal realmente não saía da fábrica. Eu sei, eu vi. Assim, então, mas isso é Mas por literal. paixão. O não Ari, era? né? Ari o nome dele? Ari Guilherme Leve. Tanto é que assim, isso. chegava a hora de comer... É o que apostou a barba. Exato. Justamente. Ele ia buscar comida, ele chegava com caixas de pizza, o pessoal passava, tipo, semana inteira na fábrica Paixão. sem sair. Paixão. O Ari, ele conta a esposa dele ele conheceu na Embraer. Então, não tinha outro ambiente. O cara não tinha vida social. É. Então, ele conheceu na Embraer. Tem uma história que eu sei também. Por exemplo, você tem uma ideia. O cara um dia chegou de manhã, parou o Fusquinha dele no estacionamento da Embraer e deixou o Fusquinha ligado, o motor ligado. E aí Foi trabalhar. foi trabalhar. E deixou Esqueceu? o motor... Não. Não. Aí pô, uma hora passou o Ari e falou assim, cara, esse carro tá ligado. Aí o segurança falou, ó, o fulano falou pra deixar assim o carro. Aí ele foi falar pro fulano, cara, teu carro tá ligado. Não, eu sei, é que a bateria acabou e aqui é plano, eu não vou conseguir empurrar o carro à noite. Então eu deixei pra não ter problema com a bateria depois. Eu falei, cara, vai lá, vai trocar a bateria, sai daqui, vai embora, vai trocar a bateria, depois você volta. E o Ari, ele conta isso, conta do esforço que foi feito. Tanto que a hora que o avião voou, ele falou, cara, eu saía às 5 horas da tarde e não tinha o que fazer, eu não sabia o que fazer com o meu tempo. E ele falou que chorou, né? No dia que o avião voou. Chorou, falou que Porque chorou. eu vou contar pra vocês, já fotografei todos, menos o Bandeirantes, o Brasília e o RJ, todas as primeiras voos dos aviões, decolagem, voo, às vezes alguns em ala, coisa e tal. É emocionante. Vocês já foram em algum voo lá, de primeiro primeiro voo? não, Vai não. toda a fábrica ver o avião decolar. Amigo, é uma emoção que para segurar... Imagina o cara que ajudou a construir o avião. Quem são os engenheiros do avião? O Kovacs é um deles, mas tem mais gente, né? A assinatura ele é era- Kovacs, é designer, né? Então, o Kovacs, ele é anteprojeto, ele fazia uma parte mais preliminar. O que eu costumo dizer é que o Tucano ele é uma mistura do Guido e do Kovacs, o Guido Pessotti e o Kovacs. O Kovacs... Dois grandes caras, né? Exatamente. Então, o Guido que teve a questão, tem muita parte tecnológica, o próprio Osiris também, a questão do canopy, dele falar daquele canopy, Levantar daquela o maneira. canopy, né? Aliás, isso isso é uma bolha. Então, o Guido queria desenvolver tecnologia, então a colagem estrutural foi desenvolvida no Tucano. Outras coisas, o próprio canopy, a monomanete. Então, tinham coisas que o pessoal queria desenvolver. A usinagem química, que é você quimicamente fazer o desgaste numa superfície. Então, a estrutura, o revestimento do avião, digamos assim, ele não precisa ser todo da mesma espessura. Tem partes que precisam ser reforçadas e outras não necessariamente. Então você protege a parte que não precisa, que não vai ser corroída, e a usinagem ela vai lá e corrói um pouco do metal que pode ser mais fino, pode ser mais leve, justamente para você ter uma aeronave não tão pesada, né, além do necessário. Estressa menos o material também, né? Exatamente, você consome menos combustível, você tem uma performance melhor. Então isso foram coisas que o Tucano, o pessoal desenvolveu no Tucano, desenvolveu essa tecnologia. Existia uma vontade de desenvolver tecnologia, de fazer no Brasil. Aquela história do canopy, que o Osiris não gostou do formato do canopy, ele achou que o canopy estava muito baixo e grande, coisa e tal. E os caras aumentarem para cima. E justamente para o instrutor poder ver o painel é fantástica, né? Exatamente. Pode contar um pouquinho dessa história? Que teve um problema que um dos engenheiros, que é me fugiu o nome, você acabou de falar o nome dele agora, o Pessote. Pessotti? Guido. Guido, Guido isso. Pessotti. Pô, eu esqueci o nome do Guido, é demais, né? Ele que não queria um canopy... tinha uma história, né? Que ele não queria um canopy feito de uma certa forma. Ele existia uma questão, como o canopy, você precisava, o instrutor ele estava posicionado atrás do cadete. A gente tem que lembrar que o T-37 era lado a lado, então o instrutor sentava do lado do cadete. Então ele ia olhando as ações do cadete e já ia corrigindo.
Ou, por exemplo, o cadete não estava conseguindo desenvolver alguma coisa. O instrutor falava assim, ó, olha como é que eu estou fazendo, tá vendo? Faz assim, agora repete. Então era um do lado do outro. Então, essa história eu vi, não? Entendeu? Então, caramba. Então era um do lado do outro. Só que aí você colocando o instrutor atrás, o cadete perdia essa Mas presença. você acha que não dava mais independência pro cadete? Dava mais, mas justamente existia uma dúvida na época, se era assim que devia ser feito. Né? Então, você sair de um T-37 que era lado a lado para um Tucano que era em tandem, um na frente do outro, existia esse receio. Então, o que eles fizeram? Eles subiram o assento, a posição do assento do instrutor atrás, ela é elevada, porque ele consegue ver o que está acontecendo à frente. Então, ele consegue ver um pouco do que o cadete está fazendo e corrigir e assessorar. Ao mesmo tempo, o canopy ele não vai ficar plano, ele vai ficar deslocado. Ficou lindo. Ele ficou para cima atrás. Ficou lindo. E aí, qual era o problema? Qual que era o que o Osiris fala? Você cria uma massa de resistência de ar maior. Em segundo lugar, tinha que ser uma peça perfeita, porque se o instrutor olhando para frente, ali ele poderia sofrer uma distorção óptica, ter algum tipo de distorção. E eles queriam uma visão perfeita. Para conseguir isso, tinha que ser feito um canopy não por molde, mas como se fosse uma bolha soprada, a vácuo. Então, você punha a chapa de acrílico e por vácuo você deformava a peça para fazer o canopy. Então, para você buscar uma peça perfeita. Para não ter problema com a ótica do canopy, exatamente, né? Exatamente. Então, isso era uma preocupação muito grande. Para você desenvolver isso, o pessoal brinca, a gente fez 100 peças, na 100ª começou a dar certo. Então, foi um processo muito difícil, muito trabalhoso para você chegar nisso, mas chegou. Então, você olha os canopies dos Tucanos hoje, não tem aquele efeito de cristalização, eles continuam novos. Pode ter um risquinho, outro, alguma coisa natural, de 35 anos de operação, mas é um canopy perfeito. E se você vê, alguns são novos, parece que saíram da fábrica ontem. João, deixa eu só chamar o din-din aqui pra gente, senão a gente não tem mais programa. Pessoal, o programa tem o apoio da ONOLED, onoled.com.br, fica aí com eles. Bem-vindos de volta. E, cara, e teve uma coisa que é mais impressionante na produção, o Beto já falou, foram 3 pessoas fazendo isso, né? Mas o que significou essa produção? Qual que é a dimensão disso tudo num ano de produção do documentário, né? Então é algo que acho que o Vitor pode até comentar um pouco mais sobre todo esse trabalho. Foram mais ou menos 30 dias de gravação, né? Assim que a gente estava captando. A gente gravou 19 entrevistas ao todo. Isso. 19 ou 18 entrevistas. 19. E, né, cada entrevista, sei lá, 1 hora de material. Então, o maior desafio foi cruzar todas essas histórias, né? Nossa não quero nem então, pensar nisso. Então, assim, cada entrevista foi editada na íntegra, primeiro, né? Assim, antes da gente começar a compilar para o documentário, a gente editou cada entrevista, depois tagueou toda ela, então a gente dividiu por assunto e tal, e aí a gente criou um esquema para muito louco. Uma teia. Não, imagina. Literalmente, assim, parece até uma teia mesmo, porque a gente foi relacionando os assuntos e juntando os grupos para conseguir chegar numa narrativa coerente, né, assim, porque cada um conta do seu jeito e com detalhes, sem detalhes, isso... Então a gente teve que ir casando e para entender aonde essa história tava chegando, né? Porque a partir do momento que a gente começou a produzir, que a gente foi vendo, cara, essa história ela tá indo para alguns caminhos que a gente não imaginava. Então
vamos entrevistar tal pessoa, tal, mas aí tal pessoa leva a tal história. Então a gente foi meio que percorrendo esse caminho junto com... O João tinha a base, né, assim, por causa da pesquisa, então ele já sabia algumas pessoas, só que outras foram surgindo e foi acrescentando pro documentário. É muito louco. A produção de documentário é isso, né, que ela é imprevisível, né? Então a gente acha que está indo para um caminho, mas de repente muda totalmente. A gente está indo para o outro e as perguntas que você vai fazer pro cara vão por água abaixo ou não? Exato. Pô, o João que programou tudo isso aí, os depoimentos também das pessoas, as gravações que nós fizemos, a gente tinha que depois complementar com algumas imagens para não ficar só a pessoa falando. Então essa é a parte difícil. Tanto é que o lançamento do documentário foi no dia 27, lá na Academia da Força Aérea. E no dia 21 a gente estava filmando ainda alguns complementos. Nossa. E uma coisa que aconteceu, né, foi difícil para mim, é que no dia 21 que a gente estava lá na Academia da Força Aérea, a gente chegou lá cedo, né? Chegou até para testar, a gente já levou para testar no cinema, para aí projeção. Eu recebo uma ligação, tal, que meu pai estava passando mal e não sei o que, eu já estava na academia lá em Pirassununga. Conclusão, resumindo, meu pai faleceu naquele dia e eu estava na academia. No dia 21. Caraca, que pesado. E eu falei assim, a gente precisa terminar, a gente precisa continuar captando, eu não tenho mais o que fazer. Vai mudar nada, né? Meu cunhado tá lá me ajudando a resolver isso, tal, foi bem difícil, né? Imagina. Minha mãe lá, minha irmã, todo mundo lá. E ele faleceu, recebi lá na academia a notícia que ele já tinha falecido, eles querendo ir embora, eu falei, não, vamos continuar, vamos terminar, porque não dá mais para fazer, a gente precisa terminar esse documentário. E não muda nada, né? Aí a gente foi, terminou tal, cheguei à noite em casa, resolvi o resto tal, foi assim, uma parte difícil, né, mas que, graças a Deus, deu tudo certo. E aí, vocês tiveram que viajar muito para poder fazer isso? Várias vezes. Vocês foram? Eu acho que na academia foram 20 dias. Que nós fomos para lá, não de 20 dias direto, nós fomos em várias situações, por exemplo, no Espadão, na formatura do Espadão em 2017, nós fomos, que é uma outra história legal, né, que o Vitor estava falando de documentário é isso. Então, 2 dias antes da formatura do Brígido, que o cadete Brígido, que hoje é aspirante, está em Natal, ele sofreu um acidente. E ele não acidente de aéreo? Não, de carro, ele atropelou, estava voltando para a academia. Pô, imagina, 2, 3 dias antes da sua formatura, você tá bem. Eu tô formado, tá tudo certo, é só esperar, é só aguardar. Eles tiveram uma infelicidade, um azar, e atropelaram um animal. O carro ficou destruído, foi um milagre. Né? Não 4 pessoas no carro. Assim, lá em Pirassununga mesmo. No Havaí, na A estrada é perigosíssima. É perigosa, né? Iluminada, uma via para ir, uma para voltar, a gente sabe que é muito complicado isso. E ela é cheia de pequenas subidas, né? Então, de repente, você sobe, começa a descer, você dá de frente com um animal. O Brígido é o que o pai dele foi da Força Aérea e o tio da Marinha. Isso, exatamente. Que hoje ele é aspirante lá em Natal voando o Super Tucano e ano que vem ele vai para algum dos esquadrões de caça ali na fronteira. Pessoal, você vê que avião não é perigoso como fala. Carro à noite é muito pior. Mais ainda. E aí a gente ficou com aquela situação, a gente foi para gravar a formatura do Brígido e dar um destaque pro Brígido, e de repente ele não estava na formatura dele. Como é que vocês resolveram isso? A gente foi, aí nós fomos a Natal, a gente teve que ir para Natal, né? Porque assim, a ideia inicial do documentário era começar com a formatura do cadete. E aí o documentário, a história toda do Tucano ser um flashback desse cadete, assim, né, usar essa linha narrativa. Tem que ter esse enredo aí porquê do Tucano. Exato. Então, assim, a ideia, a gente escolheu o Brígido através de uma indicação de um amigo, um cara que eu conheci em Toronto. E você vê como a vida é um negócio muito louco. Ele conheceu há anos atrás de Toronto. Então, você conheceu esse cara em Toronto? Não, eu conheci ele, assim, eu fui para Toronto para um intercâmbio. E aí eu fiz um vídeo de Toronto e tal, assim, e postei. E esse cara estava em Toronto na mesma época. E aí ele, né, começou essa amizade com ele e tal. E aí eu comentando que ia fazer o documentário do Tucano, ele falou, cara, os meus pais têm eles são padrinhos de um cara que tá aí. Eu acho que ele é bom, Brígido, procura.
Aí a gente procurando, conversou com o Inforzato, né? O Tenente Forzato. Eu tenho que falar aqui, Marcião. Inforzato um gentleman. Já falei dele aqui mais de uma vez. Aquele cara, adoro ele, cara. Sou seu fã, velhão. E aí coincidiu do Brígido, né? Por um universo conspirando, como sempre, né? Esse documentário foi um exemplo disso. O cara era bom e o cara era o 01 do voo e tal. E, cara, deu muito certo. Hein? Então, assim, aí, beleza. Então a gente já tem nosso personagem que vai guiar a história, que é o Cadete. Tava resolvido já. Tava resolve bater o carro. Então, puta, cara. Aí a gente gravando, gravamos um monte de coisa com ele. E assim, a gente conseguiu aproveitar muita coisa. Sobrou muita coisa que a gente teve que readaptar o roteiro, né? Assim, por conta do acidente. Mas é engraçado, justamente, a gente começou de um jeito e terminou de outro totalmente diferente. Porque na volta, quando a gente teve a ideia, né? Quando ele falou de gravar alguma coisa, a gente saiu da AFA nas 2h30, 3 horas para voltar para São Paulo, né? Dando aquela paradinha pro café. Puxa, a gente já foi pensando, como é que vai ser o documento? Vamos fazer assim? Então a gente mentalmente já tinha um roteiro. A gente já Isso sabia o Beto não sabia de nada disso. Não, ele já sabia, ele já tinha topado entrar. Eu acho que assim que a gente teve ideia, eu já mandei uma mensagem pro Beto. Foi até no estacionamento. O Vitor tava assim no WhatsApp. Aí o Vitor falou, aquele estacionamento perto ali da comunicação social. Aí ele falou, o Beto falou que tá dentro com a gente. Vamos combinar que esse negócio de fazer documentário é coisa de amigo mesmo, né? Que é difícil, né? Até porque, na verdade, a nossa ideia é, vamos fazer o documentário, vamos fazer... Qual que era o nosso orçamento? Não, vamos fazer, mesmo que a gente não ganhe o real, vamos fazer? Os três falaram, vamos. Ainda bem que a gente ganhou. Que a gente não imaginava. Eu sei, mas eu vou te dar uma notícia ruim. É difícil ganhar dinheiro no Brasil, cara. Não, a gente não ganhou dinheiro, a gente pagou os custos. A gente pagou os custos. Então, mas graças a Deus, assim... Mas vocês contribuíram. Isso que é a parte mais importante. E é por isso que eu chamei vocês aqui, porque esse tipo de contribuição é um valor inestimável. Isso aqui daqui 200 anos as pessoas vão estar sabendo disso. Né? Isso então é uma coisa... A gente começou pagando do nosso bolso, na verdade. Foram, assim, ainda bem que, se nós não tivéssemos as empresas ali patrocinando, o documentário não teria saído desse jeito. Ele teria saído de uma outra maneira, mas não teria saído com essa qualidade, porque realmente foi muita produção. Então, essa questão do Brígido fez com que levou a gente para Natal, para a gente justamente gravar com ele, para ele contar o que aconteceu. Né? Acidente, né? E o que foi melhor nessa história? Acabou, né, o universo ajudou nesse sentido, porque a gente pôde mostrar o que acontece com o cadete após a academia. Ele sai da academia, para onde ele vai? Ele vai para Natal, vai voar caça, vai fazer o curso de caça, curso de transporte. Deu certo para fazer isso aí. Exato. Então ajudou, no fim, contribuiu para que a gente fosse a Natal. E ele fala isso no final, ele fala, aqui eu estou fazendo o curso, o curso de caça, só que existe o curso de asas rotativas com o esquilo e o bandeirante fazendo o curso de transporte. Então, as 3 aviações que o cadete vai antes de ir para um esquadrão operacional. Então, a gente acabou mostrando o que acontece com o cadete. Qual que é a vida dele? Ele começa como cadete e no final ele já passa como aspirante. Ele já é apresentado no documentário como aspirantes, pode notar lá, a gente coloca lá, então ele de cadete do 4º ano passa para estagiário. Não, mas dá para entender bem que então ele faz essa, a gente conseguiu fazer essa linha. E teve mais uma, ainda sobre a produção, teve muita produção, né, Vitor? Não, a gente teve, sei lá, tem mais de 1,5 TB de material bruto, 130 horas de gravação. A gente conseguiu... Voaram? Então, a gente fez 3 voos com 4 aeronaves. Algo que, você voou de Tucano? Voei. Essas imagens aéreas são minhas. Ficou com medo? Eu não, é porque... Enjoou? Não. Além de enjoar, tem um certo exame lá que eu não tava dentro ainda. Ah, deixa eu entender. O mesmo compactaram ele. O mesmo que o meu, talvez. Pode ser. Mas É o Vitor voou... Quanto você mede? 1,81. Na altura você tava. O peso não, mas tava fora. É que ele devia... Eu tô totalmente fora do peso. Mas eu sei que eu ia passar mal e eu não queria estragar isso. E eu sei que o Vitor, ele é um cara que aguenta isso aí. Ele foi e fez imagens extraordinárias. E o João voou também? Não voei, fiquei em O Sol. João ficou na base lá em Sol. Amarelei, não quis ir. Mas você tinha voado em Tucano? Já tinha. De Super Tucano também. Porque... Não, existia ali, Beccario, essa parte da operação do voo foi bem complexa também. Ficou eu e o Beto ali justamente gerenciando, a gente instalou GoPro, instalamos câmera 360, então
a gente voltou do terceiro voo lá, por exemplo, com 10 câmeras na mão. Caraca. Então, de GoPro, de câmera 360, de todo mundo envolvido. Tinha que instalar no avião. Tinha que instalar no avião. Aí teve um avião que deu uma indisponibilidade, teve que tirar desse avião, não o avião em si, deu um problema na comunicação do capacete, aí acabou saindo daquele avião e voltou para um outro avião, então teve que desinstalar o sistema de um, pôr um sistema no outro. Mesmo que eu pudesse voar, não ia dar certo, porque eu tinha que Você tinha que estar no sol. Tinha que ter. E uma pessoa, alguém teve que se sacrificar. alguém tinha que trabalhar. Eu trabalhar. Mas olha, eu vou falar para você uma coisa. É legal, Bilbao, porque quem não sabe, ou o pessoal não sabe, não tem noção de quando você está com o olho dentro da câmera ali e o avião se mexendo. Quem tiver problema com o enjoo vai colocar tudo para fora, né? Como diria o senhor Rolando Boldrin, o super poeta, vai descomer. Mas quantas horas vocês voaram com o Tucano de voo? Deu 11 horas. 11 horas? Não, nós voamos umas quase 4 horas. Foram mas foram 11 horas de Tucano. 11 horas somando todas as aeronaves, né? Foram 3 voos, 4 aviões cada. Então, somando tudo, deu 11 horas de voo de Tucano, mas a bordo ali com as gravações que nós temos de 11 horas, mas o Vitor ficou ali quase 4 horas. Cada voo teve mais ou menos. Teve um voo que teve 50 minutos de duração, mas outro voo que passou um pouco de 1 hora ali, 1h15, outro 1h20. Então você pode por aí um pouco mais de 3 horas, 3 horas e meia. 3 horas e meia, mais ou menos. De voo. Aprendeu o voo ao Tucano? Praticamente. Alguém já dominou de vocês? Alguém é piloto? Mas não. Tem noção de voo? A gente sabe, né? Que o avião sai do chão. No Flight Simulator. Flight Simulator todo mundo voa. Voa bem, cara. Não voa? Vocês têm mais coisas para contar para mim? Eu acho que uma coisa legal também, nessas 130 horas de gravação, tivemos voos com Tucano, o pessoal da AFA também deu um apoio aí para voo de helicóptero. Então, no esquilo da academia foram mais uns 20 minutos ali de voo. Os voos de drone. E voo de drone. Então foram 1h40 mais ou menos e percorremos 13, quase 14 quilômetros ali na AFA para fazer imagens, então linha de voo. Tem várias imagens no hangar, aquelas imagens no hangar quando de manutenção, é o drone ali fazendo. Parece que é uma grua, né? Mas não é. Mas é muito legal. Então ali foi muito trabalho com drone que a gente fez. Exigiu uma coordenação. O drone substituiu a grua, né? Sim. De certa forma, né? Sim, obviamente, não é totalmente, mas é muito. Em alguns casos substitui. Substitui a grua. O custo é inviável. Bom, amigos, muito obrigado por vocês terem vindo aqui. Quer falar mais alguma coisa? Quero falar mais uma coisa, por favor. Do restauro. Acho que isso seria muito importante. Então, tá qual que é um outro fruto desse documentário? O que foi um negócio mais bacana? Eu acho que um a mais que a gente teve nesse projeto aí. Quando eu estava escrevendo o livro, eu ficava pensando, onde está o avião, o primeiro Tucano de produção do mundo? Que foi o primeiro avião entregue para a FAB em 29 de setembro de 83. O FAB, a matrícula dele é o 1303. Eu vi no filme. 1303. Então, esse avião, eu descobri que ele existia ainda. Eu falei, às vezes o avião aconteceu alguma coisa e já não existe mais. Mas, felizmente, ele já estava fora de operação, porque excedeu a vida útil dele, a vida em fadiga, acabou. Mas ele estava em Lagoa Santa, já numa condição desmontada, então a asa separada da fuselagem, mas estava estocado em Lagoa Santa. Então, em setembro do ano passado, a gente começou uma ideia, uma movimentação para resgatar esse avião. Então, o documentário já estava rolando, já estava acontecendo. Através ali de uma conversa com o Comando Geral de Apoio que fica em São Paulo, com o GAP, a gente apresentou um projeto, né, do que poderia ser feito com esse avião. E aí, rapidamente, outras áreas foram envolvidas na FAB, outros órgãos. Então, a própria AFA, a divisão o grupamento logístico do Tucano na AFA, PAMA, Parque de Material Aeronáutico de Lagoa Santa e de São Paulo, a própria academia em si. Então, e tudo isso foi envolvido. Esse avião foi trazido de Lagoa Santa para Pirassununga. O pessoal de Lagoa Santa montou asa e fuselagem. O pessoal do grupamento logístico da academia restaurou o avião em condições de museu. Então o avião tem todos os instrumentos, assentos ejetáveis, motor, e ele está com a pintura em que ele foi recebido em 83. É o avião do filme.
Quando avião vocês do filmam, filme. quando Exatamente. Vocês filmam me Exatamente. fugiu o nome dele, o da aposta da barba, O Ari. o Ari, isso. Então- Mas o Ari é outro nome no filme. Será que eu tô tão enganado assim? Não, Ari Leber. Ari Guilherme Leber. Ah, Guilherme Leber, é isso aí. Então É que- então o que aconteceu? Esse avião, qual que era a ideia inicial? É de restaurar esse avião nas cores em que ele foi recebido, porque mudou a cor do Tucano, né? O padrão de pintura nos anos 2000 ele é trocado, daquela faixa que vem do nariz até a cauda. A faixa agora ela termina logo atrás do canopi, né? Ela tem um outro desenho, as cores são as mesmas, mas ele tem um outro desenho. Uhum. Uma mudança aí que fizeram durante a operação do Tucano. Mas a nossa ideia era o quê? Restaurar esse avião como ele foi recebido em 83, porque ele é um avião histórico, ele é o primeiro Tucano de produção do mundo. Então isso foi feito, o pessoal deu um gás, um esforço ali para conseguir as peças e montar esse avião, né, algo bem trabalhoso. Tanto que no dia 21 nós fomos lá para gravar, ele já estava pronto. Então, Que legal, então no hein? dia 21 a gente foi para fazer a última ceninha dele. Emocionante isso. E hein? ele tá lá, hoje, onde ele está hoje? Ele está lá na AFA. E No museu? no museu, ali No a AFA. gente eles estão ainda escolhendo um local bem apropriado para ele não vai ficar descoberto, ele vai ficar protegidinho ali com uma cobertura, mas a ideia é que ele fique num local ali bem visível para incentivar os cadetes, né? Fomentar isso daí. Mas o legal ainda também é que o avião tá com motor, o avião tá com os assentos, com todos os Voa. instrumentos. Não só voa. não voa. Só não voa. Mas se precisasse voar, voava. Não, eu acho que não, porque Por causa da fadiga. da já, fadiga, tá. Mas ele tá estrutural, completo. Então, se mas tá você um avião abrir o de museu. motor lá, se você abrir o motor, você vai estar lá o motor. Isso é muito legal. O pessoal da É? Força Aérea tem uma boa vontade Não, o danada, pessoal né? não. Teve. fez um trabalho Cara, O duro é bom. que eu sempre esbarro aqui no Brasil na porcaria do dinheiro, né? Sempre fica complicado. Vamos ver se agora o negócio vai melhorar, Mas né? uma Espero coisa que a gente tem que melhore. ressaltar é a boa vontade do É- pessoal é da FAB em geral. Muito, no modo o geral. pessoal Foi- não mediu esforços. Foi incrível, assim, realmente. sei. A gente falou que, né, essa produção do documentário é como se fosse um castelo de carta. Qualquer sopro que desse, cairia. É verdade. E todo mundo contribuiu para proteger esse castelo até a gente Até o lançamento. terminar. Agora- Então, assim, agora cara, realmente a gente ficou impressionado, né? Muitas vezes a gente conversava entre a gente e falava, cara, tá tudo dando muito certo, assim, todo mundo, as autorizações chegaram, né? Todo mundo com boa vontade, vamos O fazer pessoal o negócio. da AFA ajudou muito. O restauro também. do 303 acontecendo, a gente, caramba, tudo isso está acontecendo em volta desse documentário, Não, é né? que Seria o legal vocês feedback- fazerem um documentário da Força Tem Aérea muito Brasileira. documentário pra fazer. Cara, tem muita história pra ser Ah, contada. e escuta, tem um próximo documentário aí soltando? A Top gente tem secret. projetos. Conta pra Eu gente. vou contar, mas aí eu vou ter que te matar. Então deixa pra lá. Dá Não, uma não, dica, não. uma dica. Dá Não, pra dar a gente- uma dica? Nós temos ideias aí, estamos conversando com a Força Aérea, mas ainda não tem nenhuma, nada acertado. Como não tem nada confirmado, a gente ainda está no campo das ideias. Então a gente está no mesmo processo que foi com o Tucano, com o documentário do Tucano, conversando com a Força Aérea e vendo se vai ser possível realizar ou não. Mas tem outras ideias aí, mais de um projeto, mais de um trabalho, e até com outras forças aí, né? Também com outras... Menino, se alguém, uma empresa particular quiser ajudar vocês, entre em contato como? Contato @tucano35.com. Esse seria o Tucano, né? É sobre o Tucano, mas... Não, sobre qualquer projeto que vocês queiram fazer. Pode mandar a joaopaulo@hunterpress.com.br. E também é o seguinte, joaopaulo@hunterpress.com.br. Vocês não esqueçam, hein? então, e assim, uma coisa que a gente quer Telefone, dizer... tem algum telefone que vocês queiram deixar? Tem Não? 11 982 72 5282. Mas uma coisa também que a gente quer dizer é a seguinte: o documentário, a ideia inicial daquele estalo que o Vitor teve é o seguinte: vamos fazer o documentário aberto, gratuito. Quem quiser assistir, também. quer assistir 300 milhões de vezes, pode assistir Eu 300 acho milhões de vezes. ótimo isso. Não tem que pagar, é um conteúdo, a gente não tem essa intenção e não vai acontecer isso com esse documentário. E com outros que a gente quer desenvolver também, o acesso vai ser livre. Essa é a nossa filosofia em relação ao documentário. Por quê? Para a história ser divulgada, difundida no maior número possível. É um documentário contando uma história.
Exato. E é uma história... público. É público, é uma história brasileira. Então, Agora, as quem pessoas... quiser ver esse documentário, João, desculpa te cortar. Então, ele Onde entra vê? no site www.tucano35.com, já tem lá. É só entrar, já tá... Esse cara fala rápido. tucano35.com.br. Não, só.com. Oxi, então, www.tucano35.com é um site americanizado. Se alguém tiver a intenção de fazer uma exibição do documentário em algum ambiente, que tenha um espaço, uma empresa, um centro cultural que queira exibir o documentário, é gratuito. A gente só pede o apoio ali de estrutura, né? Uma projeção, um áudio legal, para as pessoas... Entre em contato com a gente. Entre em né? contato que a gente organiza isso também. Vocês seriam sessões também gratuitas. fazem palestra para falar sobre o documentário? Não fizemos Se ainda. precisar, Mas se convidar, a gente vocês faz. estão lá. Estamos juntos lá. Gente, muito obrigado por vocês Obrigado, terem cara. vindo. É um prazer, uma honra. Se precisar falar mais alguma coisa, outro documentário, venham a hora que vocês quiserem. A casa é de vocês. Beleza. Tá bom? Obrigado pelo Obrigado, voltem sempre. Pessoal, obrigado. A gente termina por aqui. Hoje com os trabalhos de câmera do senhor Mauro Santos, que me ajudou agora no sabadão, deixou lá a família dele para vir ajudar aqui a gente. Agora, você sabe que eu sempre esqueço, né, Mauro? Oi. Como é que funciona o negócio do YouTube lá? Você aperta o sininho, toca a campainha, dá um pulinho? Como é que é? Putz, agora você me pegou, cara. Ativa Peguei? as notificações. É. Ó, o sininho. Betão. Aí, Betão, faz Fala, aí, Betão. Betão. Como é que é? Fala aí, pô. curto, Fala né? pra essa câmera aqui, Betão. Vai lá. Não, só ativar o sininho lá pra... Até esqueci, calma aí, deixa eu falar de... Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal, curta aqui, aperte o sininho aí para você receber mais vídeos e acho que é isso. E as notificações. As notificações, É isso aí, pessoal. Até mais. Um abraço Valeu. a todos. Valeu.